Como que tu avalia até hoje, a participação, sobretudo, dos estudantes? Porque, bom, você comentou, uma das pautas era o passe estudantil, um dos principais motores de mobilização foi as formações nas escolas, mas do que eu sei, o MPL sempre teve essa tentativa de agarrar de mover através da juventude, sobretudo, né. Tem alguma discussão do se é a categoria mais estratégica, por quê? Esse sempre foi um debate, né. Historicamente o movimento, essas mobilizações tiveram um inegável protagonismo estudantil, né, seja de secundaristas, seja de estudantes universitários, né. As explicações eu não vou me arriscar muito te dar, né. Eu acho que a juventude tem mais tempo para pensar a política e se dedicar politicamente, né, isso é um dos fatores. Eu acho que tem essa conexão maior com o transporte coletivo, que o jovem precisa andar de ônibus para se deslocar, né. Então, acho que tem uma relação ali mais forte talvez, né. Eu lembro assim, para mim, eu pulava a catraca, porque eu vendia o passe para poder, sei lá, juntar dinheiro e ir num show de punk rock que eu gostava, ou para comprar um lanche melhor no intervalo da aula, né. Então, pega muito, acho, na vivência, assim, né, pelo menos na minha vivência, não sei essa nova geração, né, eu já não sou tão jovem, né, então mas eu na minha geração, eu considero que transporte coletivo era uma pauta muito presente, muito material, né, seja em questão do tempo, né, da dependência e do gasto. Então, mobilizava muito, né, a juventude. Sim. É, a gente pode pensar, de fato, algumas hipóteses, porque o movimento a juventude, o movimento estudantil, ele tem um certo dinamismo a mais, ele tem uma capacidade explosiva, inclusive, muito grande, né. Teriam vários fatores pra gente pensar isso, mas eu te perguntei sobretudo porque eh queira ou não, hoje, não sei se é de hoje, não sei de quanto tempo, mas a gente tem visto alguma certa dificuldade, um recuo do movimento estudantil, não sei se isso acontece também com o movimento da juventude como um todo, né, mas uma dificuldade nesses últimos anos, talvez aí, num último período bastante grande ali, se for pegar talvez desde 2013, pós 2013, é claro, a gente teve as grandes manifestações no Paraná, São Paulo, 2015, Uhum. 2016 teve ocupação, teve Eu organizações em diria 2019. pós-2016, pós-golpe, né. Um momento pós-2013 foi de muita efervescência política no país, né. Existe uma narrativa que tenta esconder isso, né, exatamente porque, eh, esse movimento, né, essa efervescência política, essa radicalidade pós-2013 colocava muitas críticas ao projeto de, conciliação de classes da Frente Popular, né. E aí se criou uma narrativa que depois de 2013 só veio direita, Direita. né. Aí depois acho que esse é um debate que eu quero entrar, né, não sei se hoje ou, em Não, eu outro até quero te momento, perguntar também sobre isso. falar um pouco sobre isso, né. Eh, mas eu acho também, voltando um pouco, acho que a questão da juventude tem a questão do vale transporte, que ele é uma mola ali, né, também de frear a insatisfação, né, que o trabalhador assalariado tem o vale transporte, né. Então talvez isso explique por que os mais velhos se mobilizem menos, né. Então, Porque ele paga, mas ele paga e indiretamente, ele paga tá assistindo aquilo indiretamente, né, quem diretamente, tá pode descontando na sai do folha. do ônibus e vai usar moto ou carro, né, e o informal tem mais dificuldade de se organizar, porque a informalidade é uma ótima forma de você desorganizar a classe trabalhadora, né, então, acho que esse conjunto de fatores ajudam a pensar, não quero aqui dar a resposta, ensaiar a resposta, nunca parei para refletir muito sobre isso, né, então estou colocando algumas possibilidades aí de por que que historicamente
é a juventude, né, e os estudantes que têm, né, protagonizado essas mobilizações em torno do transporte coletivo, da tarifa zero. Não, mas são bons pontos mesmo. É, a minha questão é um pouco essa, né, porque, bom, não só na luta sobre o transporte público, mas em todas as lutas a gente mais ou menos tenta, verificar quais são as potencialidades e os limites, né. Você estava citando, por exemplo, a informalidade, né, os trabalhadores informais têm a gente tem uma série de dificuldade para conseguir fazer os combates, né, inclusive as greves, as manifestações que Uhum, param a cidade, muitas vezes jogam a gente contra diretamente o trabalhador informal, justamente uhum, porque ele não tem nenhuma garantia, né. Se o cara não chega na casa para fazer a limpeza da diarista ou para pintar, etcétera, ele vai tomar direto, né, não uhum. tem essa garantia. Mas, enfim, é uma questão porque, nos tem parecido que o movimento estudantil claro, o movimento como um todo tá difícil nos últimos anos ali, você tá falando talvez desde 2016, e e faz falta um movimento estudantil, um movimento de juventude combativo, né, até porque a gente tem boas experiências, né, não quero aqui ser saudosista, mas bons tempos 2004, 2005, quando tem essas explosões, né. Mas, continua o fio da história aí, depois de vocês fundam E aí, Revolta da Catraca 2004, gigantesca, 2005 fundação do Movimento Passe Livre, outra Revolta da Catraca, muitas mobilizações contra o aumento da tarifa ocorrendo, né, durante esse período histórico, né, centenas. além dessa de Floripa, tem mais alguma que marcou bastante em Floripa ou em outras cidades? Antes de 2013? Floripa teve muitas, né. 2007 foi gigante, 2010 tem um documentário, Fernanda Evangelista e Juliana Krieger, quem quiser, Impasse, Um né, passe. Ah, Impasse. impasse. É um documentário muito bom, que ele mostra as mobilizações e faz uma discussão, né, mais ampla sobre transporte coletivo, direito à manifestação, e tudo isso. São Paulo teve muitos ensaios até 2013, Porto Alegre, assim, eram generalizados as mobilizações. Tanto é que, o calendário de aumento de tarifa mudou depois, principalmente depois da revolta da catraca, mas, Nacionalmente, não só nacionalmente, né. Geralmente era atrelado o quê? A database dos motoristas e cobradores, que aí eles justificavam: "Não, a culpa é desses trabalhadores que estão querendo ganhar muito. Aí, pô, coitado de mim, né, tive que dar um aumento no salário dele, vou ter que aumentar a tarifa". Então, sempre, né, historicamente vinha vinculado. E aí essas mobilizações fizeram, né, o estado, né, prefeituras e o empresariado mudar para os meses de férias escolares para evitar essas mobilizações, até né, porque era a para juventude que dificultar que a mobilizava. organização, a articulação dos estudantes, né. Quando que começou mais ou menos? Tu tem uma ideia, assim, de em que ano, mas porque, por exemplo, 2013 na verdade foi em junho, né, o Então, aumento. 2013, aí eu ia chegar lá, Ah, né, tá. foi uma infelicidade que, a Dilma, né, ela queria segurar a alta da inflação naquele ano, né. A economia brasileira já estava dando alguns sinais, né, de de crise, né. Não sei se crise é a palavra, né, mas de alguns problemas, né. Na minha análise do que eu vejo, desde 2011 a gente já tem claras evidências de desaceleração econômica, sim. E aí, o transporte, ele é o segundo maior gasto da família brasileira, né, hoje. Isso são dados do IBGE, da POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, né. Ele era o terceiro maior gasto, né, o grupo primeiro moradia, depois alimentação, transporte passou, né, alimentação e é o segundo maior gasto da família brasileira. Então, você conter aumento na tarifa do transporte coletivo é uma forma eficiente de você conter a alta na inflação. E naquele ano de 2013, a Dilma pediu para vários prefeitos conterem, segurarem esses aumentos, não soltar em janeiro para segurar a inflação daquele ano, o acumulado da inflação, segurar alguns meses. E aí, muitos prefeitos, né, atenderam a esse pedido, essa diretriz, e não deram aumento em janeiro, né. E aí foi isso que fez com que o aumento viesse em junho
e aí estourasse como estourou. Junho de 2013 talvez não tivesse ocorrido se o Haddad tivesse aumentado a tarifa em janeiro, né. Então você vê que, eh, Uma a técnica história tem política acabou virando a um erro história político tem muito grave. essas, né, Sim. questões. Mas assim Mas junho de 2013 foi em São Paulo foi muito, influenciado pelas mobilizações, né, de Goiânia e Porto Alegre. Goiânia e Porto Alegre no mesmo ano, poucos meses antes, fizeram revoltas populares gigantescas que também fizeram com que o aumento na tarifa fosse revogado, né. Em Goiânia era o Tarifa Zero Goiânia, que era um movimento que era articulado nacionalmente com o movimento Passe Livre. Como eles foram fundados depois, ao invés de usarem o nome Movimento Passe Livre, eles já, preferiram se fundaram com o nome de Tarifa Zero, né. E em Porto Alegre, o Bloco de Lutas pelo Transporte, que aí era uma frente com uma participação bem ampla da esquerda da cidade, que foi brutalmente reprimida, né, governo petista inclusive, polícia petista, né, governo estadual estava nas mãos do Tarso Genro, se não me falha a memória, e que criminalizou muito, mas que foram, vitoriosos, né, tanto em Porto Alegre quanto em Goiânia. em Goiânia. Ah, em Goiânia. No mesmo ano de 2013, Porto Alegre e Goiânia fizeram lutas gigantes, né, muito radicais, que conquistaram a revogação do aumento, e isso influenciou a militância de São Paulo, né. "Opa, Goiânia conseguiu, Porto Alegre conseguiu, o aumento agora já não vem em janeiro, vamos para cima", né. Você estava citando desse episódio, digamos assim, mais arbitrário que foi não arbitrário, mas esse erro político, esse erro de cálculo do governo Dilma de passar o aumento para o meio do ano. Isso talvez ter sido o estopim que faltava, mas ao mesmo tempo há um grande acúmulo nos anos anteriores do próprio movimento, Claro, etcétera, né. claro, né. Tipo, eu digo assim, Mas eu digo que a gente, né, claro, radicaliza as lutas e eles mudam a tática, né. Em 2004 a polícia aqui de Florianópolis estava totalmente despreparada, né, para lidar com um movimento de massas daquele, né. No ano seguinte eles foram fazer treinamento com a SWAT, né. Você pegar matérias da imprensa da época, a Polícia Militar de Santa Catarina foi atrás de formação, né. Nesse sentido, alguns dos batalhões mais especializados foram se formar depois disso, porque eles não tinham uma estrutura, né, de repressão, né, a esse tipo de mobilização, de manifestação. E aí, algumas das táticas ali, das respostas dos nossos inimigos de classe, né. Então, mudaram o calendário de aumento da tarifa, prepararam a polícia militar melhor, né, outras formas. 2010, no Impasse, um documentário que eu sugeri, né, que eu recomendei antes, mostra ali o uso do taser, né, que ao invés de usar bala de borracha e bomba de efeito moral, né, que cria imagens que são muito impactantes, né, eh, as pessoas ficam seriamente machucadas. A PM começou a usar o taser, que é aquela arma de choque que paralisa as pessoas, né. E aí tem no documentário um secretário de segurança falando: "Ah, mas você prefere que a gente dê uma cacetada na cabeça da pessoa ou use uma arma que paralise?" Falando assim, num tom, num grau de sadismo, chocante, né, mas deixando claro que era isso, né. Tática de você envelopar os manifestantes, né, e tem um caldeirão, acho que chama, enfim, eles foram estudar também formas de na rua, de conter as manifestações. Então, muitas respostas também a esse processo vieram dos nossos inimigos de classe, e aí entra a questão do hoje, né, que a gente precisa reinventar um pouco as nossas táticas, porque eles se reinventaram. eles se reinventaram, né, você não vai ficar repetindo o roteiro. Não, eu ia comentar, cara, tem um episódio que, assim, foi um dos episódios mais nojentos que eu já vi, enquanto professor, atuando na educação básica, que foi eu estava atuando numa escola em São José, e
E aí a polícia do choque, cara, foi fazer uma formação dentro da escola, porque inclusive tinha vínculo com uma das professoras e tal, acho que era o marido de uma das professoras. E, cara, a palestra do choque, inclusive eles mostravam isso. Eu não fiquei vendo a apresentação, Hum. obviamente, né, me neguei a isso, mas depois fui falar com os meus alunos, tal, pra perguntar o que que eles acharam, e aí eles ipsis litera, eles deixaram claro: "Olha, começou a ter um monte de rebelião aqui e principalmente em Florianópolis", Uhum. ali, não sei se referiram especificamente 2004, 2005, mas falaram de 2007, 2008, e em 2011 o estado viu a necessidade de criar uma polícia do choque, que pra quem não conhece é uma polícia voltada pra dispersar motim, dispersar ocupações, é literalmente uma polícia Sim. repressiva dos movimentos sociais. E falaram, mostraram as armas, os tipos de armas que eles usam e tal. Feira, né, de armamento, já Florianópolis já sediou algumas dessas feiras, inclusive armamento, muitas vezes israelense, né, tem essa tecnologia Ah, sim. muito Não, fácil. assim, Santa Catarina é bastante cliente, né. e era uma coisa, assim, que foi inusitado, não só por toda a apologia, a forma com que falava do tipo, quase que dizendo assim: "Olha, ou vocês se comportam ou é isso que vai acontecer com vocês, a gente tá mostrando como a gente vai reprimir vocês". E ainda foi mais sensível ainda, porque foi numa época que estava ocorrendo bastante episódios com arma de fogo em escolas no Brasil, então estava explodindo isso, foi eu acho que Hum. aquela vez que aconteceu também alguns episódios em outras escolas em Santa Catarina, então tinha da parte dos professores tinha até esse cuidado do tipo: "Tá, a gente vai começar a falar de armas agora, expor arma, mostrar foto de armas nesse contexto". Enfim, foi um episódio nojento, mas que mostrou um pouco, inclusive, o grau de transparência, digamos, em alguma medida que eles conseguem pra tu ver o nível ideológico, né. Não, e é uma violência muito grande, né, você vai pegar 2005, cara, aí eu não vou mais uma vez, eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, foram dezenas de presos, sim, uma política, tem um documentário que mostra isso, Amanhã Vai Ser Maior. Foi lançado ali que inclusive foi um documentário que ajudou a virada, né, porque as cenas eram tão chocantes que ficou impossível você abafar aquela comoção, né, gerada, assim. Teve um manifestante sendo espancado na beira-mar, espancado mesmo, o policial aplica uma queda e desfere vários socos, né, até deixar ele desacordado, no meio do canteiro central da beira-mar. E além dessa violência física, também a violência institucional. Então, dezenas de pessoas presas, assim, registros nas imagens. "Ah, por que que você está prendendo ele?" "Ah, não sei, o comandante mandou ali". Não tinha, né, nem nenhum flagrante, nenhuma justificativa para aquelas prisões, né. Só iam levando para criar esse clima de terror. "Não, se for na manifestação amanhã eu posso acabar preso", né. E aí foram dezenas de pessoas presas e o movimento teve que levantar, num espaço muito curto de tempo, dezenas de milhares de reais para pagar a fiança dessa galera, né. Então aí houve uma articulação, o movimento sindical ajudou, né, a levantar os recursos para soltar essa galera, que foi o que garantiu que a revolta continuasse. Em São Paulo a mesma coisa, né. Em junho de 2013 começa aquela repressão, né, brutal, muitos presos, e aí o movimento, só deu certo porque eles já tinham essa diretriz, né. "Não, a gente vai soltar todo mundo, né, não vai desistir até soltar todo mundo". Então tinha era um esforço, assim, né, de virar a noite na delegacia, uma rede de advogados que estava ali à disposição para soltar todo mundo, levantar dinheiro para pagar fiança. Então é um esforço, assim, que é é gigantesco, né. Então, E a eh repressão, ela é um pouco um divisor de águas, né, porque a repressão policial, a repressão do Estado, ela pode servir muito bem pra abafar de uma vez e evitar que a gente tenha É audácia, isso, o mas ao movimento mesmo tempo só é pode ser vitorioso quando ele encara, quando ele consegue, né, eh, passar esse momento inicial ali da repressão, né. sim, porque eu digo assim, não necessariamente enquanto frentes de luta, nesse campo, a gente precisa ter das medidas de segurança, mas de uma forma que consiga animar, porque eu fico pensando, você deu o exemplo do episódio do Chile, né. O que que foi o estalido social, Uhum. cara? As pessoas iam com a certeza, ou não com a certeza, mas sabendo que poderiam sair cegas daquela manifestação, porque o número de pessoas que foram cegadas pela polícia, pelos como é que era o nome da polícia chilena mesmo? Carabineiros, né. Os carabineiros.
pô, foi enorme, então, assim, você sabia que você ia sofrer uma dura repressão e saíam milhares na rua mesmo assim, tipo, ou seja, a repressão ela pode tanto barrar, mas também pode ser o motim, inclusive, que foi o que aconteceu em 2013 também, né, 2013 também. Jornalista da Folha, né, aquilo virou muito. Então, esses movimentos, né, assim, infelizmente você tem que aí entra a questão da juventude mais uma vez, né, porque tem que ter disposição de encarar, né, uma violência dura. Um uma manifestação muito pacífica, infelizmente, eu não tenho nenhum não lembro de nenhum registro de mobilização vitoriosa, né, sem enfrenta interesses muito poderosos. E aí, a resposta sempre é muito pesada, né, e a repress tanto em termo de repressão quanto de violência, né. A repressão, digo, em termo de prisão, né, de manifestante, quanto, né, da violência física direta ali, né. Infelizmente, esse tipo de movimento tem que estar muito bem preparado, né, articulado para resistir a a essa onda, né, que vai se abater. E aí eu acho, entrando em 2013, né, que um dos legados das jornadas de junho também foi exatamente esse de você, de certa forma, legitimar o protesto no espaço público. Porque eles não tinham como conter, eles tiveram que mudar a narrativa dos protestos, mas ainda, né, eram protestos, né. E eu vejo muito isso, assim, reflexos de 2013. A nacionalização da pauta da tarifa zero, antes eram 14 cidades, hoje são 144, né, antes era coisa de maluco, hoje é uma política extremamente aprovada pela maioria da população brasileira, inclusive em pesquisa de opinião, né. E a outra é a legitimação do protesto público, né. Sair na rua, fechar a rua, antes de 2013 era algo que eu enxergo como muito mais perigoso, em termos de repressão da polícia, né. "Ah não, não pode, o direito de ir e vir era cacetado e tinha que liberar", agora, né, é mais tolerado, até a direita faz ato em E a repressão ela sempre tem a ver com uma base consensual da sociedade, né. Eu acho que me parece que o Estado burguês ele consegue, ele não consegue pesar a mão demais que não tenha uma base social, né, digamos assim, né. A repressão ela tá em um pouco 2013 ancorada. todo mundo estava na rua, né. Então é difícil você falar: "Não, pô, não pode protestar na rua". O povo é contra essa manifestação, se o povo tá na É, manifestação. e ficou esse legado, assim, né. Antes de 2013 não podia, era coisa de vagabundo, de baderneiro, e a ambulância que quer assim, existiam as justificativas mais esdrúxulas, mas você trancar uma via com uma manifestação era algo muito insuportável para as classes dominantes, né. E depois de 2013 não tem mais como falar que não dá para fazer, não, não pode. É, né, a polícia joga ali para tirar de uma via e ir pra outra, não, a ponte não pode, mas vão por aqui e tal, né. Agora falar que não pode, né, antes era assim, não pode. Se você for pra rua, a gente vai te tirar, né. Então acho que um legado importante, né, que assim como aconteceu, eu falei da revolta do Vintém, né, que é essa que as manifestações, acho que o transporte público também historicamente tem contribuído nesse debate, assim, de legitimar, né, de falar da importância do protesto Mas social. tu tá colocando um lado bom nesse sentido de que, bom, legitimou, agora é possível a gente fazer manifestação de rua, mas tu não avalia também que pode ter sido, tipo, alguma capacidade também do próprio Estado e da própria polícia de conseguir administrar essas manifestações de rua, no sentido de que, bom, e agora vocês podem ocupar as ruas, mas o itinerário, onde vocês vão passar, tem que passar por nós, tem que ter aprovação, vocês vão, ou seja, É, mas se nem faz um sempre ato, mas eles fazem, eles têm esse controle, né, claro, nosso desafio é sempre o de tornar mais radical, né, mas você pode marcar o protesto,
Antes era mais difícil. Sim. Sim. É. E o saldo que você deixa que você acha que 2013 que a gente pode tirar, então, é um pouco esse, de permitir uma certa legitimação e, ao mesmo tempo, inclusive, que o próprio debate da tarifa zero se nacionalize de alguma forma. No sentido de que se a gente fosse pegar alguns anos atrás, talvez boa parte da população sequer saberia do que se Com ce trata. não, E com hoje não só certeza. sabe, como inclusive defende uma boa Como parte, apoia. como apoia, É. inclusive. Deixou de ser uma ideia de um movimento social muito pequeno e restrito, para se tornar uma das, né, pautou as eleições, as últimas eleições municipais. Em Uhum. muitos municípios se discutiu, né, no ano passado também apareceu novamente aí, né, ideia de nacionalizar, de se tornar uma política federal, então, o salto foi gigantesco, né. Hã, agora também mostrou alguns limites de um projeto neodesenvolvimentista